Então, pessoal, vamos lá. Eu espero que todos vocês tenham assistido ao vídeo de heurísticas, né, que explicam o que são as heurísticas mais simples. E isso é muito legal, porque eu sempre falo que a inteligência computacional, ela lida com coisas que têm muita filosofia em muitas áreas. Então, ela é uma área muito inter e transdisciplinar. E uma das coisas muito interdisciplinares que nós vamos ver hoje é um dos mecanismos mais importantes da vida, que é dois dos mecanismos mais importantes da vida, que são a evolução e a genética. Elas não são a mesma coisa, mas estão profundamente relacionados. Profundamente relacionados. E é a forma como a natureza resolve problemas. A natureza é uma grande resolvedora de problemas. A natureza, ela é capaz de contornar as dificuldades de uma forma tão brilhante e a gente fica pensando, nossa, como que nós, eu sou religioso, vocês são religiosos, fecha a porta da religião um minutinho, vamos ser todos cientistas aqui agora. Como que a natureza evoluiu de seres unicelulares até seres humanos com o nosso grau de sofisticação. Seres que são capazes de fazer, sabe, celulares, computadores, jogos que são capazes de compor obras-primas e todas essas coisas. A resposta para isso, senhores, chama-se evolução. A evolução, que é um processo muito lento, mas assim, é um grande... O que a gente tem que entender é que a natureza, ela resolve as coisas na base da tentativa e erro. Mas não é uma tentativa e erro tosca, igual a gente faz. Ela é uma tentativa e erro paralelizada e distribuída. Entendeu? Ela não põe um agente para ficar tentando sucessivamente, não. Ela tem centenas de milhares, de milhões de agentes testando coisas diferentes a cada instante. E aí os indivíduos mais bem-sucedidos acabam prosperando, né? Nem todos, isso aí é estocástico, né? Às vezes um indivíduo muito bem-sucedido também é eliminado e outro muito fracassado sobrevive. Mas, na média, os melhores indivíduos sobrevivem e os piores indivíduos ficam para trás. E assim a natureza vai resolvendo todo tipo de problemas. Como se alimentar, como se proteger, como caçar, como cultivar, tudo isso. Então, a evolução é um processo que é iterativo, ou seja, ele é repetitivo, ele é incremental, ou seja, ele vai acumulando os conhecimentos, as conquistas anteriores. Ele acontece em paralelo com várias agentes, várias pessoas tentando soluções para problemas de forma distribuída, e ele é um processo contínuo, a evolução não parou. Ela não parou nos últimos milhões, quase bilhões de anos. Milhões, centenas de milhões, né? Centenas de... E aí, nós continuamos evoluindo. Okay? Esse processo, ele é lento. A gente acha que a evolução parou, porque a evolução é um processo muito lento. Só que a evolução nunca parou. A gente continua evoluindo, certo? Então, esse processo, ele continua acontecendo, só que pela lentidão e pela pequenez, pela efemeridade da nossa vida, nós não conseguimos perceber a evolução que nos cerca por todos os lados, ok? Então, a gente continua se adaptando, a gente continua mudando o mundo, a gente continua evoluindo de forma bastante gradual. Então, o que é esse bicho da evolução? Que a gente pode dividir ele basicamente em três grandes características: a competição, a cooperação e a diversidade. Então, vamos lá. O que é competição? A competição
São diversos indivíduos, isso aí é o princípio da economia, né? Você tem um meio que é compartilhado por diversos indivíduos e os recursos nesse meio são limitados. Então, eles competem entre si para poder explorar os recursos do meio. Então, você está lá no meio, imagine os primeiros humanos, né, pós-primatas, eles estavam lá na África, por exemplo, e aí eles tinham um rio, o rio era disputado entre leões, entre outros animais gigantes lá, os seres humanos, a água era escassa, você tinha comida escassa, uns caçando os outros. Então, é isso aí que é a competição. Então, cada um deles vai ter que resolver problemas para poder resolver. Então, o que faz os melhores resolvedores de problemas sobreviverem é o que a gente chama de seleção natural. Naturalmente, os indivíduos mais aptos, os melhores resolvedores de problemas, aqueles que acham qual que é o melhor jeito de ir lá tomar água sem ser comido por um leão, sem ser comido por um jacaré, voltar, caçar os outros animais, comer. Então, esse indivíduo que resolve a maior quantidade de problemas, ele é o mais apto. Ele tende a sobreviver mais do que aquele outro que chega lá, dá um vacilo e é comido por um leão, ou não consegue caçar porque ele é muito fraco. Às vezes ele dá uma sorte. Cai na jaca lá da árvore e ele sacia sua fome e segue vivo. Mas o mecanismo principal é esse. Os indivíduos mais aptos, os melhores, eles sobrevivem. O que acontece também é a cooperação. E aí é o que a gente fala, que não é só o mecanismo de reprodução que nos mantém vivos. É lógico que o que a gente chama de reprodução, ele é um mecanismo de cooperação elementar, que aí dois agentes compartilham material genético e seguem adiante. Mas, com o passar do tempo, aqueles indivíduos que caçavam sozinhos, que coletavam sozinhos, eles começaram a se organizar em sociedade, porque eles viram uma recompensa óbvia em fazer essas coisas. Então, o que acontece? Ao invés deles ficarem fazendo tudo sozinhos, eles dividem tarefas, por exemplo, compartilham os produtos de suas caçadas, de suas coletas, e todos vivem em comum. Então, a cooperação, ela é o segundo mecanismo importante da evolução. Veja só, tanto a competição quanto a cooperação são igualmente importantes no processo evolucionário. Desculpa. E, seguindo adiante, a gente tem a diversidade. Cara, a diversidade é a coisa mais importante do mundo. A diversidade significa que você tem que ter indivíduos diferentes, com capacidades diferentes, com pensamentos diferentes, porque ninguém não tem aquele indivíduo ali no meio que é capaz de fazer tudo e nem de pensar tudo. Você tem que ter pessoas, e cada uma dessas pessoas vai cumprir tarefas diferentes, vai ter pensamentos diferentes, e é essa diversidade que faz com que você consiga resolver mais problemas. Se você diminuir a diversidade, você fizer que todos os agentes sejam iguais, eles só vão saber resolver um tipo de problema. E aí, fatalmente, esse grupo, essa família, essa sociedade, ele tende a falhar, ok? Ele tende a ser submetido. Então, a evolução é isso aí, galera. A evolução é esse conjunto de habilidades, esse conjunto de processos em que você tem populações convivendo em um meio, você passa por um processo de seleção natural, e esse processo de seleção natural é competição entre essas pessoas. A população sobrevivente, geralmente, eles vão formar famílias, eles vão formar sociedades, eles vão reproduzir, eles vão colaborar. Durante o processo de reprodução, existe também o processo de mutação. Então, quando você combina o material genético de dois agentes, ele também não sai igualzinho a cópia de um do outro, não. Geralmente tem
flutuações aleatórias, que são importantíssimos, porque elas produzem diversidade na população. Ok? Então, novas gerações, e esse ciclo é um ciclo contínuo que já tem atravessado os últimos milhões de anos para chegar até as espécies que nós conhecemos hoje. Bom, um erro muito comum que as pessoas acham que a evolução é linear. Então, você tem uma espécie, aí depois dessa espécie já vem os filhos, que já são uma equipe, já são mais evoluídos, depois os outros são mais evoluídos. Eles acham que é uma escadinha, né? Que a única coisa que aconteceu aí foi o tempo. A evolução, ela não é linear. Se você for pegar a história, né, do ser humano, você vai ver que existem diversos grupos com características diferentes, né, de humanoides. E esses grupos, eles existiram em lugares diferentes. Em algum momento, eles se encontraram, eles reproduziram, combinaram material genético. E aí, outros grupos que surgiram em tempos diferentes e em locais diferentes, eles foram se recombinando para chegar ao produto que nós temos hoje, que é o Homo sapiens sapiens. Ok? Então, olha só que interessante, como que a questão da mutação, como que a questão da reprodução, e como que o processo de evolução, ele é paralelo. Então, você tinha grupos diferentes, paralelo e distribuído, né? Você tinha grupos diferentes, com características diferentes, e em algum momento que evoluíram de forma independente, mas em algum momento eles se encontraram, cruzaram e combinaram as suas características. Então, a evolução é uma coisa muito legal. A gente tem que utilizar essa ideia para resolver problemas. Então, evolução é otimização. É pegar essa ideia e utilizar para resolver problemas. A gente tem duas grandes características que a gente tem que utilizar aí, que a evolução nos ensina na otimização. Quais são? Primeira delas, a convergência. A convergência significa que você está continuamente melhorando, continuamente aprimorando, ok? Então, a convergência, ela é melhoramento. Tem outra característica, e isso está bem claro nesse gráfico aqui anterior, olha só, olha a diversidade de caminhos, olha a diversidade de ramos que teve isso aqui. Então, prestem atenção. Uma das características mais importantes que a gente tem é a diversidade. Diversidade é você ter diferentes aspectos, diferentes características. Isso aí, a diversidade, que é a possibilidade de combinações que a gente consegue fazer. Então, isso aí é essencial lá na otimização. Nós vimos isso lá naquela aula de problemas, na aula de heurísticas, que você tem problemas que tem uma diversidade, você tem uma explosão combinatória. E você tem que ir naquela base do testa combinações, testa modificações. E é isso que é diversidade. A diversidade é explorar o espaço de soluções. Ok? Então, se você pegar aquele mesmo diagrama lá da evolução, você vai ver que tem uma parte daquele diagrama que é todo focado na convergência, ou seja, no melhoramento, e tem uma parte daquele diagrama que é focado em manter a diversidade da população. Esse diagrama até pode ser melhorado, porque a reprodução também é um mecanismo de diversificação. Ele ajuda na convergência e ele ajuda na diversidade. Na verdade, não dá para separar a convergência da diversidade. Um depende do outro. Ok? Vamos lá. Então, vamos supor que você está aqui, isso aqui é uma função que você quer maximizar. Beleza? Você está vendo que o ponto vermelho ali é o ponto onde eu quero chegar. Só que uma coisa é a gente estar olhando o gráfico, né? O algoritmo ele não vê o gráfico, ele só tem lá os dados. Então, eu vou começar espalhando algumas instâncias candidatas à solução
nesse espaço aí, para tentar identificar qual que é o ponto maior. Qual que é o problema de todas estarem concentradas no mesmo lugar? A minha diversidade é baixa. Se é todo mundo parecido, eu tenho pouca diversidade, eu não exploro o espaço de soluções, entendeu? Fica todo mundo. Se eu mantiver tudo dentro dessa população dos rosinhas aí, eles vão achar que aquele xizinho rosa que está lá no ponto amarelo, aquilo ali é o melhor, aquilo ali é o ótimo. Como é que eles vão saber se aquilo ali é ótimo se eles não exploraram o espaço todo? Eles só exploraram aquela regiãozinha ali. Entendeu? Então, esse é o problema da falta de diversidade. Se eu espalho melhor, se eu espalho mais os meus indivíduos no espaço de busca, aí eles vão ter uma noção geral do espaço. Nós vamos ter uma diversidade muito maior. É assim, olha, que cara ali é bom, que cara é bom, mas eu tô achando que esse daqui ainda tem um capital para subir. Então, vamos concentrar, a gente já explorou o espaço todo, vamos convergir para um ponto aqui, e aqui eu consegui achar o meu ótimo. Então, a questão da diversidade é essencial em qualquer problema de busca e de otimização. Qualquer problema de busca e otimização é essencial a questão da diversidade, ok? Então, vamos para o lado. A evolução, ela é o resultado de uma coisa muito interessante. A genética é o como você realiza esse processo. Ou seja, cada indivíduo, e como é que a natureza, ela guarda a informação, guarda o conhecimento gerado por todas essas evoluções e aí transmite essas conquistas, né, evolutivas para gerações futuras. Uma parte disso é codificado na cultura, outra parte disso é codificado biologicamente no DNA. Então, no DNA, ele é a codificação de todas as que contém a história, olha só, presta atenção, a história cumulativa. No seu DNA tem toda a história de você até o primeiro dos ancestrais. Ok? Isso é interessantíssimo. Você tem DNA compartilhado com sapo, com jacaré, com macaco, mas também com cavalo, com morcego, com mosquito. Por quê? Porque todos descendem do mesmo núcleo de indivíduos. Ok? Então nós todos compartilhamos essa história genética com esses seres. Ok? Então, o DNA, ele contém toda essa bagagem de conquistas, de evoluções ao longo do tempo, ok? E como que isso foi sendo feito? Através de melhoramentos genéticos via cruzamentos, mutações e por aí vai. Então, você tem uma população inicial, ok? Depois de algum tempo, isso aqui são os genomas de diversos indivíduos. Aí você vai ver que é bastante diversa essa população. Aí, depois de algum tempo, só dois dessa população sobrevivem. Então, olha só, esses dois indivíduos sobreviventes, vamos supor que é um homem e uma mulher. Esses dois indivíduos, eles têm como gerar um caminhão de filhos. Lembrando que antigamente o povo tinha 14, 12, 13, 9 filhos. Imagina a quantidade de combinações possíveis. Então, e isso nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos nem falando de organismos multicelulares, né, unicelulares, ou organismos mais simples. Enfim. Então, esses dois indivíduos aí, eles, através de cruzamento, eles podem gerar inúmeras combinações do mesmo código genético. Então, eu aumentei a diversidade aí também. E, além dessas mutações, durante o processo de cruzamento, além desses cruzamentos, durante esse processo também acontecem mutações. E aí vocês podem ver que um ou outro gene
é alterado nesse processo de forma mais ou menos aleatória. Então, esta população aí substitui a população antiga, ok? E aí vai passar para um novo processo de seleção, para um novo processo de cruzamento, para um novo processo de mutação, e isto continuamente até o fim dos tempos, ok? Então, esta aqui é o que a gente chama de árvore filogenética. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso aí. Isso é uma imagem gigante, isso está disponível na internet. E você pode ver que todo ser vivo, incluindo o ser humano, ele faz parte dessa roda aí. E aí, quem está nessa roda, ele compartilha material genético com os vizinhos. E quanto mais vizinho, quanto mais próximo ele tiver aí, dentro desse círculo, maior é a quantidade de material genético que essas duas espécies compartilham. Então, se você pegar o indivíduo que está no extremo oposto do círculo, ele é o que provavelmente compartilha menos material genético, mas ele ainda compartilha material genético, porque todos compartilham material genético desde do início da evolução até hoje, desde o início da vida até hoje, ok? Bom, só para a gente estabelecer alguns conceitos aqui, eu tenho o genótipo, cara, é o indivíduo, é o DNA do indivíduo. Aquele DNA dele contém toda a informação necessária para eu gerar um indivíduo. Ele contém a informação, ok? Com aquele DNA, teoricamente, se eu tivesse uma máquina que gerasse seres humanos, gigante, daqui a milhões de anos talvez a gente tenha, com o DNA daquele cara eu consigo reproduzir ele perfeitinho. E aquele dali vai ser o fenótipo. Então, o genótipo é a codificação, o indivíduo que foi gerado a partir do genótipo é o fenótipo, ok? Tranquilo. Então, senhores, o genótipo, ele é uma solução possível qualquer. É a codificação do problema. Aquela codificação que a gente viu lá no Random Search para os outros, ok? Para nós aqui agora, ele é um genótipo, ok? Conjunto de cromossomos. E o DNA, né, o espaço de todos os cromossomos, é o meu espaço de busca, ok? Bom, então, o que a genética tem a ver com otimização? Olha, dado que eu tenho uma codificação genética, que é o nosso DNA, aquelas letrinhas lá, uma função que transforma um genótipo em um fenótipo, que é a reprodução sexuada. E uma função que avalia esse genótipo, ou seja, que avalia esse fenótipo, depois eu corrijo aqui, que avalia o indivíduo depois de vivo, ele vai estar lá na sociedade, ele vai estar no meio do mato, ele sobreviveu, ele não sobreviveu, ele conseguiu se reproduzir ou não. Isso aí é a avaliação dele. Então, eu quero encontrar o genótipo que maximiza a função de avaliação, que é sobreviver e se reproduzir, né? Sujeito a todas as restrições da codificação genética, combinação de genes e valores, né? E aí, por exemplo, tem todas as restrições de reprodução que nós, seres humanos, temos. Eu não consigo me reproduzir com uma girafa, só com outro ser humano, por exemplo. Bola para frente. Aí nós chegamos nos benedetos. Algoritmos genéticos. O que é algoritmo genético, gente? Um algoritmo genético é uma população. Aí nós já fazemos uma diferença radical aqui com o Random Search. Olha a diferença com o Random Search. O Random Search, eu tinha um indivíduo que eu melhorava ao longo do tempo. Certo? Para eu melhorar esse indivíduo, eu olhava os vizinhos desse indivíduo, né? E ia substituindo pelo vizinho mais eficiente ao longo do tempo. O algoritmo genético, eu tenho uma população de indivíduos. E aí eu vou testar e eu quero que esses indivíduos, não é que eles sejam vizinhos uns dos outros, não. Não, eu quero que eles sejam os mais espalhados o possível. Eu quero que eles sejam distantes uns dos outros. Ao invés de avaliar um, eu vou avaliar
todos eles. E não só um e o que está no redor desse um. Não. Eu quero que tenham vários indivíduos e eu vou avaliar cada um deles individualmente. Ok? Então, veja bem. A cada geração, eu gero uma nova população de indivíduos, que é baseada na população anterior, mas não é copiada, ela é baseada. Tem que melhorar aquela população anterior. Então, eu tenho a população, que é um conjunto de indivíduos, e eu tenho as diversas gerações. Cada geração é uma iteração do algoritmo. Do mesmo jeito que a gente escolheu o número de iterações lá no Random Search, aqui eu vou chamar de geração. Por que eu chamo de geração? Que é o conjunto de filhos da população que estava na geração passada. Então, cada iteração é uma nova geração. Bora para frente. Cada indivíduo não é diferente aqui do Random Search, por exemplo. Cada indivíduo é a codificação de um problema. É o genótipo, né, de um problema. O genótipo, ele é composto de vários cromossomos. Cada posição lá é um cromossomo, ok? Então, o algoritmo genético, vocês estão vendo aí, ele é muito parecido, ele é bastante similar com aquela figura que nós vimos hoje, antes. Então, eu primeiro inicializo a população, calculo a aptidão de todo mundo, verifico se eu já resolvi meu problema. Se eu não resolvi meu problema ainda, eu vou selecionar os indivíduos daquela população, vou fazer eles se reproduzirem, vou mudar aleatoriamente uns ou outros e volto lá para calcular a aptidão de todo mundo. Isso aí já é uma outra população completamente diferente. Resolvi meu problema? Não. Vou rodando isso aí até que eu consiga achar um critério de parada. Vamos analisar, pessoal, passo a passo desse algoritmo. Antes de analisar o passo a passo desse algoritmo, vamos ver quais são as variáveis que eu tenho que escolher. Você lembra lá que no Random Search a gente tinha que escolher um conjunto de parâmetros para aquele algoritmo. Vamos ver quais são os parâmetros do algoritmo genético. Então, primeiro, é o número de gerações, ou seja, o número de iterações do algoritmo. Segundo, qual que é o tamanho da população? O número de indivíduos que eu vou testar em cada geração. Isso aqui é um parâmetro importantíssimo. Quanto maior o tamanho da sua população, mais amplo é a exploração do espaço de busca, só que também maior o custo computacional. Você pode, tem gente que é uma troca, né? Você vai escolher um número de população, uma população menor, mas um número de gerações maior, para dar conta de explorar mais o espaço. Então, tem gente que vai escolher um número de gerações menor, mas um tamanho de população maior, ok? Vamos lá. O tamanho do indivíduo, isso aí depende do problema, né? Lembrando que cada problema tem sua codificação, precisa de um determinado número de cromossomos e por aí vai, ok? A função de aptidão, nós vamos debater ela daqui a pouco. A função de aptidão é a função de fitness, é aquela que a gente função de qualidade que a gente já conhecia. Os critérios de parada vai decidir se eu vou executar o algoritmo em todas as gerações ou se eu vou parar antes, ok? E aí eu tenho que ter uma função que cria a população inicial, eu tenho que ter uma função que seleciona a população mais apta e a taxa de seleção, eu tenho que ter uma função que faz o cruzamento entre a nova população e qual que é a taxa com que eles serão cruzados, eu tenho uma função que faz a mutação, que faz alterações nos cromossomos de cada indivíduo e quantos por cento daquela população vai sofrer mutação. Isso tudo de forma aleatória. Então, aí é desnecessário eu falar isso aqui, que existem muitas formas de se codificar o indivíduo. As duas mais comuns são a codificação binária, que a gente já viu, e a codificação real. Lá, por exemplo, lá no Random Search, a gente utilizou codificação de listas para o problema do caixeiro de viajante. É possível? Completamente possível. Você tem algoritmos genéticos que utilizam árvores, que utilizam enfim,
gramáticas, né, para poder gerência, para poder estruturar os seus cromossomos, como é o caso da programação genética. Ok? Então, a forma como você representa o indivíduo, ela é extremamente importante, porque quando você define a forma que você vai codificar o indivíduo, isso impacta na forma como você gera o indivíduo, na forma como você faz a seleção, até que a seleção nem tanto, mas na forma como você gera o indivíduo, na forma como você faz o cruzamento, na forma como você faz a mutação. Ok? Então, isso tem um impacto muito grande. E depende de cada tipo de problema. Bom, vamos começar aqui com a inicialização da população. O que acontece? Eu vou criar a população inicial. Como que eu posso fazer isso? 90% dos algoritmos criam aleatoriamente. A solução tem uma heurística construtiva, que geralmente essa heurística construtiva é criar, distribuir os valores lá dos cromossomos de forma aleatória, desde que eles sejam válidos, ok? A maioria absoluta faz isso. Mas você pode utilizar alguma outra heurística. Né? Você pode, por exemplo, fazer um mini grid search. Né? Você pega aquele espaço todo conhecido e distribui igualmente indivíduos naquela área ali de forma que você cubra. Pode. Então, você tem que decidir. Para cada problema, não existe uma solução que é melhor para todos os casos. Qual que é a solução que melhor funciona? Por padrão, a gente adota a inicialização aleatória. Ok? Ou seja, a minha função vai gerar, vou adotar essa codificação binária no nosso exemplo. Então, eu gerei 8 indivíduos, certo? E os bits de cada um desses 8 indivíduos foram escolhidos de forma aleatória. Então, eu gerei aí uma matriz, onde cada linha é um indivíduo, e essa daí é a minha população inicial. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da aptidão. O que é? Calcular a qualidade de cada uma daquelas soluções. Ok? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que responder? O quão bem um indivíduo resolve o problema. Beleza? O cálculo da aptidão, a função de fitness, gente, preste atenção qual é o tipo do problema. O seu problema ele é de maximização, como é o da problema da mochila, ou o seu problema é um problema de minimização, como é o caixeiro viajante. Então, a sua função de fitness, ela tem que crescer ou diminuir conforme seja o problema. Se for as melhores soluções para um problema de otimização, elas têm valores mais altos. Mas as melhores soluções para um problema de minimização têm os valores mais baixos. Ok? Então, preste atenção em como que é o cálculo da aptidão do fitness de cada instância. E o que faz o cálculo de aptidão? Ele transforma o genótipo num fenótipo. Ou seja, você vai pegar, lembrando que o indivíduo lá naquela codificação, ele é apenas o código. Então, você tem que ter uma função que pega aquele código, transforma aquele código numa instância do problema, executa essa instância do problema, isso aí já é o fenótipo. No que ele terminou de executar o problema, você vai pegar o resultado, a saída, e vai medir se esse resultado ele é bom ou ruim, o quão bom ele é. Ok? Então, toda a função de fitness tá aí. E é muito interessante que essa é a única função, basicamente, que tem a função, a única não, mas a função que tem mais contato com o problema. As outras funções, elas operam muito em cima do genótipo. A única função que cria o fenótipo, que instancia o problema, é o cálculo do fitness. O resto do tempo, a gente vai estar lidando basicamente com a codificação e com as regras da codificação. Ok? Então, olha só nesse momento aí que eu preciso saber qual é o problema que eu estou tentando resolver. O resto do tempo, eu só estou olhando para os cromossomos. Ok? Então, eu pego aquele conjunto de cromossomos lá, que eu gerei,
Aí eu vou fazer todo aquele processo que eu acabei de falar para vocês e vou gerar o fitness. Esse meu problema aqui, ele é um problema de minimização. Então, esse problema de minimização está me dizendo que aquela instância que tem lá um fitness igual a 1 é uma instância maravilhosa, boa demais da conta. E que a instância que tem o fitness 77 é uma instância péssima. Ok? Então, eu associei a cada indivíduo, a cada genótipo, um valor que mensura a qualidade daquele indivíduo. Bora lá. Agora nós vamos vamos pular aqui aquela função de decisão ali, função de decisão não, aquele critério de parada, e vamos pular lá para a caixinha da seleção, para a heurística da seleção. Vamos lá. Qual que é a função da seleção? O elitismo é uma forma de seleção, viu, gente? Seleciona os TS% dos indivíduos da população. Gente, vocês vão encontrar em muitos lugares falando que seleciona os TS% melhores indivíduos. Não é. Seleciona essa porcentagem de indivíduos da população. Ele tende a selecionar os melhores, mas ele não vai selecionar só os melhores. Por que ele faz isso? Porque toda vez que eu seleciono só os melhores, eu perco diversidade. Então, eu tenho que ter uma heurística, que é a minha função de seleção, que seleciona os indivíduos, não de forma completamente aleatória. Porque se for de forma completamente aleatória, eu posso eliminar os melhores indivíduos da minha população. Isso pode acontecer. E eu também não posso ter uma escolha que vai só nos melhores indivíduos, porque aí eu elimino a diversidade. Então, a minha heurística de seleção, que é a minha função FS, ela tem que balancear a aleatoriedade com a convergência. A convergência seleciona os melhores. A diversidade, ela vai selecionar aleatoriamente os elementos lá da população para manter a diversidade. Ok? Então, vamos supor, por exemplo, a gente tem dois métodos clássicos. O primeiro é o método da roleta, é aquela roleta de cassino mesmo, né? Imagina que você está naquele programa do Silvio Santos, Roda, Roda, Jequiti. Sim, eu sei que vocês ou assistem ou já assistiram. Então, voltando. Pense numa roleta de cassino, onde você tem todos os indivíduos da população. Todos os indivíduos da população. Mas conforme a qualidade daquele indivíduo, ele vai ter um ângulo maior na roleta. Então, por exemplo, o melhor indivíduo, ele pode ocupar metade da roleta. E o pior indivíduo, ele pode pegar só um pedacinho, um ângulozinho bem fininho assim da roleta. E aí, quando eu giro a roleta de forma aleatória, eu vou escolher lá a quantidade da população que eu vou selecionar. Então, vamos supor que eu tenho ali 8 indivíduos. Eu vou selecionar, a minha taxa de seleção é de 50%, só vou selecionar metade. Então, a metade de 8, 4. Então, eu vou rodar aquela roleta 4 vezes. Toda vez que eu rodar aquela roleta, aonde vai parar, é aquele indivíduo que será selecionado. Ou seja, aquele indivíduo que tem a maior aptidão, que ele tem a maior parte da roleta, é o que tem a maior probabilidade de ser escolhido. É certeza que ele vai ser escolhido? Não. Mas ele tem a maior probabilidade de ser escolhido. Lembrando que aqui ainda é um algoritmo aleatório. Beleza? Ele tem a maior probabilidade, mas não tem certeza. E aí, olha só que interessante. Inclusive, isso pode ser feito com reposição. Ou seja, o mesmo indivíduo pode ser selecionado mais de uma vez. Entendeu? Que é um perigo para a diversidade. Então, esse é o método da roleta. Como é que você implementa isso computacionalmente? Ô, meu querido, você vai pegar um vetor lá, né? Para cada indivíduo, para cada posição, e vai calcular, o indivíduo que tem a maior aptidão, ele vai pegar de 0 até 0,5. O segundo indivíduo que tem a maior probabilidade, ele vai pegar de 0,51 até 0,75.
Aí o seguinte, ele vai pegar de 0,76 até 0,78. E aí vai diminuindo até chegar no 1. Você está vendo que cada um deles tem uma faixa maior de probabilidade. Aí o que você faz? Sorteia um número aleatório entre 0 e 1. Aí se o número cair em 0,45, opa, está na faixa do indivíduo melhor ranqueado. Se cair 0,78. Opa, essa faixa aí é do terceiro indivíduo. É assim que isso é implementado na prática. E tem o método do torneio, que ele é bem mais simples. Você escolhe aleatoriamente 2 indivíduos, ok? Literalmente, escolhe, você tem de 0 até 8 indivíduos, gera um número aleatório, a posição do primeiro indivíduo, gera outro número aleatório, a posição do segundo indivíduo. Né? Esses números aleatórios entre 0 e 7. Obviamente, os dois números não podem ser iguais. Se um deles tiver uma fitness melhor do que o outro, esse daqui ele vai ter, por exemplo, 60% de chance. E esse daqui vai ter 40% de chance. Depois, eu gero outro número aleatório entre 0 e 1 e vejo se esse número aleatório for menor ou igual a 70%, o melhor vai. Se ele for maior do que 70%, o pior é escolhido. E se eles forem iguais, né, se eles tiverem o mesmo fitness, você pode dar 50%, 50%, tanto faz. Beleza? Então, esses são 2 mecanismos de seleção. 2 mecanismos que eles têm. Eles tentam balancear a convergência, favorecendo os melhores indivíduos, mas sem abrir mão da diversidade, selecionando ainda assim aleatoriamente, você pode passar indivíduos menos eficientes e manter a diversidade da população. Então, eu tenho um indivíduo mais apto, eu tenho um indivíduo menos apto, o indivíduo mais apto vai ter maior probabilidade, mas ele não tem certeza de que ele será selecionado ainda assim. Existe um outro mecanismo, porque dependendo do tamanho da população e da igualdade das distribuições, pode acontecer que os indivíduos, os melhores indivíduos, eles não sejam selecionados. Então, o que o mecanismo, a heurística de elitismo faz? Ela é uma heurística gulosa. Ela seleciona, você escolhe um número N, que geralmente é igual a 1, só para garantir que, com absoluta certeza, o melhor indivíduo ele vai, com certeza, sobreviver para a próxima geração. Aí vocês me perguntam, professor, eu preciso escolher uma delas? Não, você pode aplicar mais do que uma delas no mesmo algoritmo genético. Não, em nenhum lugar está te obrigando a escolher só uma delas. Por exemplo, o elitismo não pode ser escolhido sozinho. Ele tem que ser, por exemplo, roleta mais elitismo ou torneio mais elitismo. Mas você pode fazer roleta e torneio, tanto faz, ok? Então, aqui eu estou ilustrando a terceira parte aí, que é a seleção. A partir dos fitness aqui, eu vou tender a selecionar os melhores, mas eventualmente, observe, o melhor aqui ele foi selecionado. O segundo melhor, ele foi selecionado. Mas o terceiro melhor, por exemplo, já não foi. Por outro lado, o pior, ele acabou passando no teste aleatório lá. Então, da minha população, eu tenho uma boa diversidade, porque eu tenho indivíduos extremamente aptos e eu tenho outros que nem tanto. Mas esses outros que nem tanto, eles dão diversidade genética à minha população. Eles exploram áreas diferentes. E aí, no processo de cruzamento e de mutação, eu posso acabar chegando num lugar lá que é melhor do que todo o resto da minha população, graças a esse indivíduo ruim. Vamos lá, seguindo. Vamos dar uma olhada agora nas heurísticas de reprodução. Como é que são essas heurísticas de reprodução? A ideia da heurística de combinação, de reprodução,
é combinar o código genético, o material genético de indivíduos diferentes, né? Aí eu vou gerar novos indivíduos que não foram vistos anteriormente, ok? Que eles têm, por exemplo, eu posso combinar dois indivíduos muito bons, eu posso combinar um indivíduo muito bom com um indivíduo muito ruim, beleza? E aí eu estou explorando o espaço de busca, ou seja, se eu estou explorando o espaço de busca, eu estou aumentando a diversidade da minha população e também favorecendo a convergência. Olha só. Então, a heurística de cruzamento, aí vai depender, a heurística de cruzamento ela depende muito do tipo de codificação que você está fazendo. Uma codificação mais simples, por exemplo, codificação binária, você tem lá, por exemplo, 50 cromossomos, você escolhe um ponto onde você vai separar esses cromossomos do meio. E aí, daqui para cá é de um dos pais e daqui para cá é de outro dos pais. Então, esse aí é o modelo mais simples de cruzamento. Você escolhe um ponto de corte e tem que ser exatamente a mesma posição nos dois pais, e um vai ficar com o lado direito, com os cromossomos do lado direito, e outro vai ficar com os cromossomos do lado esquerdo. Ok? Tem que ser só um? Não, pode ser vários pontos de corte. A reprodução tem que levar sempre em consideração dois indivíduos? Não, pode ser 3, 4, 5, fica à vontade. Beleza? Não tem problema. Lembrando que aqui a ideia é você combinar diferentes espaços, diferentes posições do espaço de busca para poder fazer exploração. Então, não tem regras muito rígidas. A reprodução ela é uma heurística. E aí, como que você vai implementar isso? Se é combinando duas soluções, 3 soluções, 5 soluções, isso aí cada algoritmo genético faz. O algoritmo genético clássico combina de 2 em 2. Escolhe um ponto, e aí quem está à esquerda, por exemplo, geralmente esse ponto não é exatamente no meio, não. Ele tem uma amostragem, tipo assim, 70%, 30%. Ou, por exemplo, 60%, 40%. E aí, 60% do material genético vai para o melhor indivíduo e 40% para o pior indivíduo. Ok? Mas isso também tem um quê aleatório. Mas vamos supor que a gente tenha um outro tipo de codificação real. Ou seja, cada cromossomo é, por exemplo, o valor de uma variável, e todos eles são valores reais. Então, eu não preciso achar um ponto de corte, né, e dividir. Eu posso pegar esses dois, colocar um ao lado do outro, e fazer o cruzamento, chegando nos valores médios de cada uma dessas variáveis. Eu não preciso estar exatamente no meio do caminho entre os valores. Eu posso falar assim, olha, o melhor indivíduo ele vai ser responsável por 70%. E o pior indivíduo com 40% do valor. Aí eu pego o valor daquele gene do melhor indivíduo, multiplico por 0,7 e somo com o valor do indivíduo menos apto, multiplicado por 0,3. Isso, a somatória é o resultado. Então, eu peguei todo o indivíduo, ele contribuiu com todos os cromossomos, ok? Às vezes de forma igual e às vezes não de forma igual, mas ele tem um pouquinho de cada um deles em todos os cromossomos, ok? Então, essa é a forma da gente trabalhar com a codificação numérica real. E existem numerosas outras formas, a forma de você criar isso, não, eu quero combinar 2 indivíduos, ou 3 indivíduos, ou 5 indivíduos diferentes, fazendo uma fórmula matemática aqui, ou um algoritmo. Existem inúmeras outras heurísticas para se trabalhar com isso. Então, vamos exemplificar aqui. Eu tenho, por exemplo, um indivíduo A, que é o indivíduo mais apto, e eu tenho o indivíduo B, que é o indivíduo menos apto. O indivíduo A, ele vai ganhar mais espaço no DNA, no genótipo do indivíduo filho, ok? E aí ele vai produzir, ele vai agregar para a nova população. E aí fica interessante também falar que a questão do cruzamento é que na mesma geração estarão os pais e os filhos. Lembra que na seleção eu escolhi 50% da população? Então eu diminuí a população pela metade. Agora, quando eu for fazer a reprodução, eu tenho que pegar aquela população atual de 4 indivíduos
e fazer todo mundo reproduzir de forma que eu complete a população. Ok? Então, olha só, eu tenho esse subconjunto aqui dos 8 originais, sobraram 4 selecionados. Agora eu preciso preciso recombinar todos para voltar com a minha população original de 8. Então aí você vai ver que eu combinei 2 a 2, beleza? E aí os melhores indivíduos pegam a maior parte do DNA, os piores indivíduos pegam a menor parte do DNA. E aí eu combinei cada indivíduo com 2 outros indivíduos da população. Você vai ver que a matriz de cima e a matriz de baixo é a mesma. Porém, os relacionamentos, os cruzamentos entre os genótipos, eles são diferentes e produzem indivíduos diferentes. E no final, eu tenho os primeiros 4 pais e 4 filhos. E eles formam a nova população que vai substituir aquela população velha que a gente começou. Então, seguindo aqui, só falta a gente ver a mutação. E a mutação, gente, é você introduzir, e quando você faz o cruzamento, na verdade, você não introduziu nada de novo, você reaproveitou codificações genéticas que já estavam na população. E você só recombinou. Para você introduzir alguma coisa nova, você escolhe aleatoriamente dentro daquele genótipo ali e faz uma mudança que não existe em nenhum dos 2 pais. Então, você escolhe uma porcentagem TM da população, geralmente é uma porcentagem baixa, abaixo de 30%, ok? E aí, dentro desse 30%, você também tem que escolher qual a porcentagem de modificações aleatórias que você vai escolher ali, né? Então, como é que é? Você tem o número de cromossomos, no nosso caso aí, são quantos cromossomos? Eu até me esqueci. Acho que são 10 cromossomos. 1, 2, 3, 8, são 11 cromossomos. Então, eu tenho 11 cromossomos e eu vou fazer a quantidade máxima de mutações, vai ser 0,2, dá aproximadamente 2. E aí, então, eu vou mudar 2 cromossomos aleatoriamente. Agora, quem é que vai ser mutado? Eu vou escolher aleatoriamente um indivíduo dentro daquela população. Pode ser que o mesmo indivíduo seja escolhido 2 vezes. Azar o dele. Sofreu uma mutação severa. E aí, para aquele indivíduo que eu escolhi aleatoriamente, eu vou escolher uma posição dentro do genótipo aleatoriamente e vou mudar. Se for codificação binária, é fácil. Você pega aí, inverte. Se for modificação real, você introduz um ruído aleatório, um valor com média zero, com desvio padrão aí suficiente para mexer com aqueles valores lá, para perturbar aqueles valores. E se for algum outro tipo de codificação, aí tem que ter um algoritmo próprio para poder fazer essa mutação aleatória. Ok? Então, daquela população que eu gerei, eu vou escolher. Aqui eu peguei uma taxa de mutação alta, 0,4, né? 40% da minha população. Ok, beleza, peguei 40% da minha população, escolhi indivíduos aleatórios e escolhi uma posição aleatória dentro desses indivíduos, que está aí marcada de vermelho. Você pode conferir essa mesma posição depois do cruzamento, essa informação não estava desse jeito, ok? E aí eu tenho esta população que eu vou reiniciar o ciclo com essa população. Se vocês olharem, essa população que está aqui no canto inferior direito e a população que está no canto superior esquerdo, vocês vão ver que são muito diferentes. A população em si, ela é bastante diversa daquela população original, ok? Aquelas dali eu já conhecia o fitness, eu já sei o que era bom e o que era ruim ali. E essa população agora? O que eu vou fazer? Como é que ela se comporta? E aí, eu preciso decidir até quando eu vou executar esse ciclo de repetições, esse ciclo evolucionário. Então, o critério mais básico é eu executar as iterações até chegar em G, que é o número de gerações.
Mas eu posso parar antes. Por exemplo, se eu estiver utilizando um algoritmo de algum modelo de classificação, eu falo assim, olha, quando a qualidade do meu modelo, o fitness, ele atingir 95% de acurácia, para mim tá bom, pode parar. Tá ótimo. Não preciso mais do que isso. Eu posso estabelecer esse critério. Ou então, eu vou perceber que o meu algoritmo estagnou. Ele está assim, das minhas 100 gerações, ele está há 35 gerações e não teve melhora nenhuma. Não houve. Chegou num ponto lá que pode ser que eu tenha descoberto um ótimo local. Então, eu falo assim, olha, depois de 20 gerações sem nenhuma melhora, pode parar. Ou ele descobriu o ótimo global, ou ele estacionou em um ótimo local e não consegue sair de lá. Entendeu? Aí você tem que executar de novo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, você pode estabelecer diversos critérios de parada. Então, depois da mutação, eu vou decidir. E aí, repete? Houve uma melhoria? Não houve uma melhoria? Vamos tocar para frente. Então, este é o algoritmo genético. Ele é muito engenhoso, o algoritmo genético ele é muito engenhoso. A caixinha cinza, o cálculo da aptidão, é o único momento em que você precisa transformar a codificação em uma instância do problema. O resto, você só está mexendo com a codificação. Olha só que coisa interessante. Você não opera mais no espaço do problema, entendeu? Você opera no espaço da codificação do problema, que é muito simples, que é muito barato de se mexer. Então, a beleza do algoritmo genético é a capacidade de você trabalhar só com a codificação e resolver o problema. Isso é muito bacana, beleza? Então, gente, como é que eu avalio para um determinado problema se o meu algoritmo genético ele está performando bem? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar depois que você executa o algoritmo genético é ver a curva de convergência. O que é a curva de convergência? Para cada iteração, ou seja, para cada geração do algoritmo, você vai armazenar qual que é o fitness do melhor indivíduo, do pior indivíduo e o fitness médio daquela população. E depois você vai plotar isso. A gente fez isso lá em Random Search, né? Só que no Random Search, como era um único indivíduo, ele era uma única linha que mostrava o tanto que a melhora daquele indivíduo ao longo do tempo. Aqui, eu quero ver as três linhas, do melhor, a do pior e o comportamento médio. Essas três linhas, elas me dizem muita coisa. O que elas dizem para nós? Elas dizem para nós qual que é a amplitude, né? Entre o melhor e o pior, qual que é a amplitude, qual que é a diversidade da minha população. Então, se essas três linhas, né, do pior, do médio e do melhor, elas estiverem muito próximas entre si, significa que toda a população está evoluindo junto. Isso é bom? Ruim não é, de fato. Significa que está havendo uma convergência de toda a população. Porém, há de se notar que a diversidade está baixa. A diferença entre o pior e o melhor é muito pequena. Isto é perigoso. Perigoso por quê? Porque você está fazendo quase que uma busca local em torno na região ali onde está o melhor valor. Certo? Então você está perdendo diversidade. Como é que você vai ter garantia de que essa solução está explorando todo o espaço? Eu acho que as curvas de convergência que são mais espaçadas, elas são melhores. Por quê? Porque você está mostrando que você tem uma amplitude, uma diversidade maior, uma amostragem maior do espaço. Então você pode começar aí, as nossas estão começando juntas, mas pode ser que aconteça o contrário. Elas comecem desde o início bastante espaçadas e terminem um pouco mais próximas no final, significando que ele explorou bastante o espaço no início e depois veio convergindo o melhor e a população até que eles ficaram bastante próximos, que ele explorou bastante espaço no início e depois foi restringido a busca para uma reunião, para uma região.
Então, esse gráfico ele mostra como é que foi o comportamento da busca heurística realizada pelo algoritmo genético dentro do espaço de busca. Acabou? Não. O que eu posso... Quando você olha para aquela busca heurística, para aquele resultado, para aquele gráfico, você vai perguntar o que eu posso melhorar. Então, você tem que olhar, em termos de convergência, se eu vou aumentar o número de gerações, se a função de inicialização, se a função de seleção, se a taxa de seleção, se a função de cruzamento, se a taxa de cruzamento. Será que o meu problema é a diversidade? Aí eu posso trabalhar com a função de inicialização, com o tamanho da população, com a taxa de mutação, com a função de mutação, com a função de cruzamento, com a taxa de cruzamento. Ok? Você pode fazer, atacar todos ou alguns desses parâmetros para poder melhorar a convergência do algoritmo genético. Tem uma receita de bolo? Não. Não. Tem hiperheurísticas, que são heurísticas que gerenciam as meta-heurísticas, que gerenciam as heurísticas. Falo disso daqui a pouco. Continuando. Lembrando que algoritmo genético, como vocês acabaram de ver, ele é um algoritmo estocástico, ele não é determinístico. Então, primeiro, você não tem garantia que você chegou no resultado ótimo. A gente começa por aí. Segundo, se você pode executar aquele algoritmo 50 vezes e ter 50 resultados diferentes. Entendeu? Então, você não pode, para um determinado problema, executar o algoritmo genético uma vez e falar assim, agora eu tenho o melhor resultado. Isso também serve lá para o Random Search. Toda otimização que você fizer, você tem que executar ela mais de uma vez. E aí você vai ver como que está a distribuição dos resultados. Então, vamos supor que você, um determinado problema, você executou aquele algoritmo 30 vezes. E aí você vai pegar os valores finais de fitness e vai plotar eles, vai ordenar eles do melhor para o pior, do menor para o maior. O que você vai fazer? Você vai ver a distribuição desses valores para saber como que o seu algoritmo está se comportando. E aí a melhor forma para você utilizar isso seria utilizando quantis. O primeiro quartil, o mínimo, primeiro quartil, mediana, segundo quartil, terceiro quartil, máximo. Média e desvio padrão tem o problema de que eles são eficientes quando a distribuição é normal. Não dá para garantir que a distribuição vai ser normal. Vamos olhar. Aqui eu tenho uma distribuição normal. Lembra que eu falei lá no início? Essa distribuição em forma de sino. Significa que os valores eles estão bem distribuídos em torno da média. Ok? Você tem o valor mínimo entre o melhor fitness que você teve, o pior fitness que você teve, você tem um valor médio. E aí você vai considerar que a eficiência do seu algoritmo genético está ali naquele valor médio, que, por sinal, é igual a mediana. Beleza? Mas nem sempre vai ser assim. Você pode fazer uma execução, por exemplo, que você tem um valor mínimo excelente, só que a maior parte dos valores está próximo do valor máximo, do pior fitness. Então, você tem o melhor fitness, que foi uma exceção, e você tem outros fitness que são bem mais altos do que aquele valor. E a maior parte das execuções, os valores ficaram altos. Ok? Então, você pode saber que aquele valor extraordinário que você conseguiu foi uma exceção. Ok? Na distribuição dos valores, a maior parte está próximo do maior valor. Ok? E você pode ter exatamente o contrário. Você pode ter um valor excelente, mínimo, fantástico, e você vê que, na maior parte das vezes, o seu algoritmo, ele retornou valores de fitness para o melhor indivíduo, para a melhor solução que ele conseguiu localizar. O fitness dessas soluções foram todos muito próximos do menor valor que você encontrou. E teve uma exceção que ele achou um valor muito alto. Ou poucas exceções de valores muito altos. Então, esse daí é o ideal. Esse daqui é o que todos nós queremos, né? Que você tenha um algoritmo genético que, executando, ele tenha sido estável
nas melhores soluções. Ok? Estável ali onde estão as melhores soluções. Se você pensar isso daqui, ele ficou estabilizado longe da melhor solução que ele teve. Beleza? Então, essa é uma forma de você avaliar a eficácia do algoritmo genético na solução de algum problema. É executando várias vezes, comparando o fitness de todos os resultados gerados por essas várias vezes e ver como que é a distribuição desses resultados. Por fim, gente, vamos condensar o conhecimento que nós estamos discutindo desde aquele dia. O que é uma meta-heurística? Se o random search é uma heurística, o algoritmo genético é uma meta-heurística. O que é uma meta-heurística? Uma heurística de heurísticas. Se você for pensar, a função de inicialização é uma heurística. A função de cruzamento é uma heurística. A função de mutação é uma heurística. Então, o algoritmo genético é uma heurística que contém várias pequenas heurísticas. Entenderam? Então, por isso que ele é chamado de meta-heurística. O algoritmo genético, ele coordena a execução das outras heurísticas menores. Beleza? E aí, as soluções são combinadas na sequência ou em paralelo e por aí vai. São só os algoritmos genéticos que existem de meta-heurísticas? Muito pelo contrário. A área de pesquisa de meta-heurísticas é gigante, tem todo tipo de meta-heurística, com as inspirações mais loucas que você puder imaginar. Então, a gente tem programação genética que lida com... que ele é utilizado para gerar expressões matemáticas. Cada genótipo é uma expressão matemática, e ele fica combinando expressões matemáticas. Mas só expressão matemática? Não. Para os meus alunos aí de paradigmas de linguagem de programação, cada genótipo, ele é uma expressão gerada por uma gramática. Ele pode ser uma gramática de uma linguagem de programação inteira. Então, você pode gerar códigos complexos utilizando programação genética. Isso é muito legal. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nisso depois. Continuando. A gente tem meta-heurísticas que não tem mais a questão da evolução. A inspiração biológica delas é, por exemplo, uma colônia de formigas, a colaboração entre as formigas, divisão de trabalho, colônias de abelhas, né? Colmeia de abelhas. Tem metas heurísticas que são inspiradas no sistema imunológico do ser humano, quando ele está combatendo um determinado agente patógeno lá, e aí ele faz combinação, ele copia o DNA daquele agente patógeno, gera um antígeno. Cara, é um negócio muito louco. Sistemas imunológicos artificiais também é uma puta meta-heurística. A gente tem otimização de enxame de partículas, que é o estado da arte. Na verdade, o PSO é melhor do que o algoritmo genético, bastante. Dessas meta-heurísticas mais básicas, o PSO é a meta-heurística campeã, e ela rivaliza com a de baixo, que são as estratégias evolutivas. Só que esses dois algoritmos, eles têm uma estrutura um pouco mais complexa do que os algoritmos genéticos. Por exemplo, o enxame de partículas, o PSO, ele faz o cruzamento entre 3 indivíduos. E isso é uma das características excelentes. E aí ele não tem uma analogia biológica, é um enxame de partículas que se movimentam em relação ao ótimo. Ok? E existe também, depois das meta-heurísticas, já que a meta-heurística é uma heurística de heurísticas, existem as hiper-heurísticas, que são heurísticas de meta-heurísticas. Entendeu? Então, você tem uma população, vamos supor que você tenha, você queira resolver um problema que é muito difícil, que tem muitos objetivos. Então, você vai colocar um algoritmo genético aqui, e ele vai trabalhar com um objetivo. Esse algoritmo genético aqui vai trabalhar com outro objetivo. Então, você tem 2 algoritmos genéticos. Só que a população dos 2 é a mesma. Então, esse algoritmo genético aqui, ele lida com metade do cromossomo, metade do genótipo. E esse daqui, ele lida com a outra metade do genótipo.
E aí, por exemplo, o que a hiperheurística faz? Ela coordena a execução desses dois algoritmos. Então, esse daqui vai rodar por 5 iterações, depois eu passo a ver, esse daqui vai rodar por 5 iterações, depois esse daqui vai rodar por 5 iterações, esse aqui vai rodar por 5 iterações, e eles estão mexendo com a mesma população aqui no meio. Estão substituindo, fazendo cruzamento, fazendo mutação, e cada um deles lidando com uma parte do problema de forma alternada. Mas eu posso ter só dois? Não, eu posso ter quantos eu quiser, lidando com a mesma população ou com populações diferentes. E aí eu tenho eu tenho algoritmos coevolucionários, que são esses daí, que são populações que evoluem em conjunto. Elas podem ser populações antagônicas ou populações que competem entre si, ou populações que cooperam entre si. Então, algoritmos coevolucionários, eles são talvez a mais conhecida hiperheurística que existe. Isto é legal demais. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos implementar o algoritmo genético e trabalhar soluções do algoritmo genético com aqueles problemas que a gente já conhece. Ok? Vou parar a gravação aqui agora.